Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e hoje vamos resolver mais uma lista, a lista 5, cujo tema é trabalho de uma força constante e variável. Esse tema ele foi abordado na videoaula 5, então qualquer dúvida, assista a videoaula 5 para rever o conteúdo e se teve alguma dúvida aqui na resolução, reveja a resolução para esclarecer a sua dúvida, ok? Então vamos iniciar a resolução com a questão de número 1. Acompanhe comigo. Considere duas rampas de acesso, uma curta e outra longa, que ligam o primeiro andar ao térreo de um prédio. A diferença de altura entre o primeiro andar e o térreo, independente da rampa, é a mesma. Então vejam que a altura é a mesma. A rampa C tem menor extensão que a rampa L. Assim, a rampa L, por ter maior extensão, tem menor inclinação, o que a torna mais confortável na subida. Cuidado com esse trecho aqui, para não induzir você à resposta errada. Pode ser mais confortável, sim, mas dependendo da pergunta, o trabalho da força vai ser o mesmo, tá bom? Vamos ver o que a questão pede aqui. Caso o móvel seja arrastado do primeiro andar para o térreo, o trabalho realizado pela força-peso. Então, ele quer saber aqui, ó, o trabalho realizado pela força-peso. Nós vimos na videoaula 5, se você não assistiu, assista. O trabalho do peso é dado pela expressão mgh. Muito bem, vamos fazer aqui um esquema para vocês perceberem o seguinte, ó. Aqui eu tenho um esquema da rampa curta e vou fazer aqui um esquema para representar a rampa longa. Então aqui nós temos a rampa longa. Muito bem. Ambas apresentam a mesma altura. A rampa curta e a rampa L têm a mesma altura. Óbvio, como a inclinação não é a mesma, como a extensão não é a mesma, a inclinação não vai ser a mesma. Vou chamar aqui de alfa e aqui de θ. Pois bem, como a questão se refere ao trabalho da força-peso, e o trabalho da força-peso, pessoal, vai depender da altura, como a altura é a mesma, podemos afirmar que o trabalho da força-peso também vai ser o mesmo. Então, o trabalho do peso na rampa curta é igual ao trabalho do peso na rampa longa. Pronto. Vamos encontrar uma alternativa que traga essa informação. Vamos lá, acompanhe comigo. A letra A diz que é maior, na B diz que é maior, na D diz que é nula e a letra C diz que é o mesmo, independente da inclinação das rampas, pois as mesmas têm a mesma altura. Então, questão de número 1, letra A. Ok? Então, trabalho da força-peso depende da massa, da gravidade e depende do desnível. Como a altura é a mesma, o trabalho vai ser o mesmo. Tudo bem? E é o mesmo móvel, é a mesma massa. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2. Questão de número 2. Vamos lá. Considerando que uma força de 30 newtons, veja, vamos anotar aqui os dados. Então, ele fornece aqui uma força de 30 newtons aplicada a um corpo, aplicada em um ângulo cujo cosseno é θ. Então, aqui eu tenho o cosseno de um ângulo qualquer, ele disse que é 1. E ele completa aqui dizendo que o seno e a tangente valem 0. Muito bem. Primeira coisa importante, pessoal. O ângulo para o qual cosseno é 1, ele vai ser 0 graus.
Isso implica dizer que para esse problema, vou fazer aqui um esquema, para esse problema, a questão 2, que eu estou puxando um bloco, a força ela vai ser paralela ao deslocamento. Aqui é a força F, e eu vou dizer que o objeto está deslocando para a direita. Então, como o ângulo é zero, a força é paralela. A questão quer saber o trabalho realizado por essa força. A expressão para calcular o trabalho de uma força é essa aqui, ó. Trabalho de uma força F de cosseno do ângulo. Então, a força é 30. O deslocamento na questão aqui, ó, foi 5 metros. Então, o D foi 5 metros. Então, fica 5. E o cosseno do ângulo é 1. Então, vezes 1. 30 vezes 5 vezes 1 vai dar 150 joules. Esse é o trabalho realizado por esta força. 150 joules. E esse valor numérico está presente na letra E. Ok? Detalhe, na videoaula tem explicando isso aqui. Uma força para realizar trabalho, ela precisa promover deslocamento e ela não pode ser perpendicular ao deslocamento. No caso específico da questão, a força não é perpendicular. Como que eu sei isso? Como que eu descobri que a força é paralela? A questão disse que a força faz um ângulo cujo cosseno é 1. E não esqueçam também que esse ângulo θ aqui, pessoal, vou até puxar aqui uma setinha para cá, ó. Esse ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, que nesse caso foi 0, ok? Então, questão 2, letra E. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Vamos lá, acompanhe comigo. Questão de número 3. Essa aqui tem muitas informações, é importante que você sempre vá anotando para, se precisar fazer cálculo, já tem direcionado aqui os dados. Vamos lá então. Eu vou ler e vou anotando os dados. Uma força aplicada em um ângulo de 60 graus. Então agora, ó, o nosso ângulo θ, eu vou chamar de θ. Pode ser qualquer letra, mas eu vou usar θ. 60 graus. Desloca um corpo de, olha só, outra informação importante, a massa desse corpo no problema é 500 gramas. Eu não posso usar massa em gramas. O que eu vou fazer? Você divide isso aqui por 1000. Automaticamente, quando você dividir, o resultado vai estar em quilogramas. 500 sobre 1000 vai dar 0,5. Então, já sei a massa. Bem, obtendo uma aceleração D, a questão fornece a aceleração do sistema, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Pergunta qual o trabalho realizado. Então, ele quer saber o trabalho realizado por essa força. Pois bem, vamos para a equação do trabalho. Trabalho F de cosseno de 60. Pois bem, a força ele não dá o valor da força, o deslocamento foi 10 metros, e o cosseno de 60 ele fornece, ó, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Pois bem, para achar o trabalho tem que achar a força. E nós vamos achar a força aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante
massa vezes aceleração. A massa é 0,5 em quilogramas, a aceleração é 2, 0,5 vezes 2 vai dar 1 newton. Então, substituindo, teremos trabalho é igual a 1 vezes 10 vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 5 joules. Esse é o trabalho realizado por essa força nesse problema. Ok? Isso está na letra E. Então, questão 3 resolvida. Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. A figura mostra um bloco preso a uma extremidade de uma mola, a qual tem a outra extremidade presa a uma parede. Esse bloco desliza sobre uma superfície horizontal, deslocando-se da posição x igual a 0 para a posição x igual a 2, 0,2 e retornando à posição 0. Então é assim, ó, ele sai daqui, vem para cá e retorna até chegar na mesma posição que ele saiu. No problema não refere-se a isso, mas o que vai acontecer aqui é que ele continua. Mas eu vou analisar apenas o retorno até a posição 0, tá bom? Muito bem. O gráfico indica a intensidade da força elástica que a mola exerce sobre o bloco em função de x. Então aqui tem um gráfico da força em função da deformação. E a pergunta é, trabalho realizado pela força elástica. Pessoal, vamos lembrar que a força elástica, certo? É uma força variável. E sempre que uma força for variável, atenção agora, essa fórmula aqui, ó, trabalho Ft cosseno, se a força for variável, eu não posso utilizar essa expressão. Por quê? Lembrem-se, quem não está lembrando ou quem não assistiu a videoaula 5, está lá. Ó. Essa expressão só pode ser usada se a força for constante. E se não for constante, o que eu vou usar? Eu vou usar o nosso método gráfico. E o método gráfico estabelece que o trabalho é numericamente igual à área da figura. Se você olhar para a figura, que figura é essa aqui? Isso aqui é um triângulo. Então, o trabalho vai ser igual à área do triângulo, que a fórmula é base vezes a altura sobre 2. Então, vou para a figura, a base do triângulo é isso aqui, ó, 0,2. A altura do triângulo é isso aqui, que vale 10, dividido por 2. Agora conta. 0,2 vezes 10 é 2. 2 sobre 2 dá 1. Então, o trabalho vai ser 1 joule. Questão 4. A resposta é 1 joule. Isso está presente na letra A. Muito bem. Questão de número 5. Questão de número 5. Vamos lá. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito. Olha só agora, apareceu atrito no problema. E o coeficiente é 0,1. Então, aqui os nossos dados iniciais são a massa, 500 gramas. Na questão anterior, nós transformamos isso aqui,
dividindo por 1000. Então, para não perder tempo, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilogramas. O valor do coeficiente foi informado, que é 0,1. E a pergunta é: o trabalho realizado sobre o livro pela força normal. Muito bem. Cuidado com problemas que você tem valores numéricos, aí você se sente na obrigação de ter que usar esses valores, mas nem sempre vai precisar. Essa questão 5 é uma questão típica. Vou fazer aqui um esquema do problema. Vamos desenhar aqui o bloco. Sobre o bloco, nós temos 3 forças. A primeira, vamos colocar que vai ser a força peso, vertical para baixo. A segunda força vai ser a força normal, vertical para cima. E vamos considerar que o objeto está se movendo para a direita. Aqui vai ser o nosso vetor deslocamento. Ok? Então, se ele está se movendo para a direita, a força de atrito vai ser uma força contrária. No caso aqui, vai ter uma força de atrito. Vou chamar aqui de FAT. Pois bem, observem na figura, pessoal, que tanto a força peso como a força normal, se eu traçar aqui uma linha pontilhada, para vocês perceberem que tanto a força peso como a força normal, elas são perpendiculares a essa linha pontilhada. E essa linha pontilhada, ela é uma linha que está na mesma direção do deslocamento. Ou seja, tanto a força peso como a força normal são perpendiculares. Vimos que quando a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser nulo. Ou seja, para esse problema, tanto o trabalho do peso como da normal é zero. Então, letra B. Vejam que aqui nós temos dados numéricos, mas nós não usamos esses dados numéricos. Ok? Então, cuidado que nem sempre você vai ter que fazer conta para resolver o problema. Mas, Ubaldo, se eu fosse fazer conta, qual seria o caminho? O caminho seria esse aqui. Primeiro, que a questão teria que pedir para você calcular o trabalho da força de atrito. Aí sim, essa força ela vai contribuir, na verdade, ela vai dificultar. Então, o trabalho da força de atrito, como é que você calcularia? É a força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor de deslocamento e a força. Observe aqui, que em relação a essa linha pontilhada, esse ângulo aqui vai ser 180. Então, cosseno de 180 vale menos 1. Então, aqui, para não se estender muito, para você calcular o trabalho do atrito, aí tem que lembrar que força de atrito é μ vezes a normal, vezes D, vezes menos 1. Outra lembrança, num plano horizontal, se não der mais nenhuma força, pessoal, a normal é igual ao peso. Então, o peso vai ser mg vezes D. Eu vou trazer logo esse menos para frente aqui. Vou até colocar a contracor. Pronto, está aqui. Só que tem um detalhe. Pronto, essa expressão aqui você poderia usar para calcular o trabalho da força de atrito. O μ ele fornece, a massa ele fornece, o G vale 10, só que o problema não informou o deslocamento. E por que não informou o deslocamento? Porque você não precisava fazer cálculo, já que o trabalho da força normal e da força peso, nesse caso, é zero. Detalhe, tá?
Isso aqui, ó, eu só fiz para você ter uma base se em outro problema vier a cobrar o trabalho da força de atrito, ok? Mas nesse caso não precisou, tá bom? Então, questão de número 5, letra B eu já tenho marcado, ok? Vamos para a questão 6. O gráfico a seguir, questão de número 6. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante que atua em um objeto de massa m em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Calcule o trabalho realizado em joules por essa força. Pessoal, mais uma vez, como a força está variando, eu vou calcular o trabalho pela área. Só que agora tem um detalhe, ó. Eu tenho essa primeira área, que está no primeiro quadrante do nosso gráfico, e eu tenho essa área aqui de baixo, que está compreendida no quarto quadrante. Isso implica dizer o seguinte, ó, que o trabalho total vai ser a soma do trabalho do gráfico do primeiro quadrante somado ao trabalho no segundo quadrante. Ok? E ambos os trabalhos você calcula pela área do triângulo, haja vista todas as figuras formadas são triângulo. Então, eu vou chamar aqui, para ficar mais organizado, eu vou chamar isso aqui de região 1 e aqui de região 2. Então, vamos calcular o trabalho em 1. Vai ser base vezes a altura sobre 2. Quem é a base 1? Esse pedaço aqui. A base 1, pessoal, é todo esse pedaço aqui. Então, esse pedaço vale 8. A altura desse pedaço aí, é isso aqui, 2. Portanto, esse é o trabalho na situação 1. Na situação 2, a figura também é um triângulo, só que agora os valores mudaram. Mas vai ser Bzão H sobre 2. Na figura 2, observem que esse pedaço aqui, que vai ser o deslocamento 2, ou que vai ser a base 2. E esse pedaço aqui vai de 8 a 12. Então, esse pedaço ele vale 4. Certo? 4. A altura vai ser menos 1 dividido por 2. Muito bem. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Sobre 2 vai dar menos 2 joules. Então, trabalho total vai ser a soma. Vai ser 8 menos 2. Isso vai dar 6 joules. Ok? Então, questão 6 resolvida. E chegamos na nossa última questão, que é a questão 7. Muito bem. Vamos fazer a questão 7. Acompanhe comigo a leitura. Um sofá de 150 kg é levado do térreo pela escada até um apartamento. No 10º andar, a aproximadamente 30 metros de altura. Uma mesa desmontada de mesma massa do sofá é levada pelo elevador também no térreo para o mesmo apartamento. Pessoal, essa questão aqui é semelhante à primeira, certo? Veja que eu tenho um objeto sendo levado pela escada e outro objeto pelo elevador. Só que ambos têm a mesma massa, tá aqui, tem a mesma massa e estão sendo deslocados para o mesmo nível de referência, que é do térreo até o 10º andar. Então, o trabalho do peso é M
GH. Muito cuidado que são questões clássicas. Ele faz um contexto, induz você a achar que os trabalhos são diferentes, mas se for em relação à força-peso, o trabalho é igual. Vamos às opções. Letra A. O trabalho da força gravitacional, detalhe, tá? Força gravitacional, podemos chamar de força-peso, tá bom? Pois bem, o trabalho da força gravitacional sobre o sofá foi maior. Pessoal, o trabalho foi igual, já que o desnível foi o mesmo. Letra B. Como a mesa foi içada pelo elevador, o trabalho da força gravitacional sobre ela é nulo. Falso. Letra C. O trabalho da força gravitacional sobre o sofá será igual ao sobre a mesa. Letra C. Confere? Então, com isso, nós finalizamos a resolução da lista 5. Qualquer dúvida, reveja a resolução, reveja o conteúdo. Se você gostou das videoaulas de resolução de conteúdo, deixe o seu joinha, deixe um comentário, tá certo? E nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até logo.